glória a Deus. Cavar poços significa olhar para aquilo que Deus tem colocado na tua vida e começar a trabalhar com isso, a crer no Senhor, a esperar no Senhor. E como nós podemos cavar poços? Deixa eu falar algumas coisas importantes aqui dentro desse texto. Primeiro, o que Isaac fez quando ele pega a palavra e Deus diz para ele: fica aqui, e ele então começa a cavar poços. E ele faz uma coisa muito interessante, porque ele não vai cavar poços para ele, mas a Bíblia diz que ele procura os poços que o seu pai outrora havia cavado, Abraão, amém? Então ele vai atrás dos poços que o seu pai havia cavado. E o Senhor falou comigo: o que significa isso? Significa que, primeiro, Isaac estava honrando o seu pai. Isaac estava honrando o trabalho do seu pai. Isaac estava honrando o legado e a herança que o seu pai Abraão havia deixado. Porém, mais do que isso, em ir cavar os poços que o seu pai já havia cavado, porém que os filisteus haviam entulhados, ele está na verdade como que dando um testemunho de que ele está honrando a Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque os poços que Abraão havia cavado têm a ver com os propósitos de Deus na vida de Abraão, porque foi ele que deu início a essa grande nação, da qual Isaac agora pertence, e vai dar continuidade à bênção e à herança que Deus tem através da vida de Abraão, a promessa que Deus fez a Abraão, amém? E agora Isaac entende que o que ele precisa fazer em primeiro lugar é honrar a Deus na sua vida, e cavar poços nesse ano 2022, para que você possa prosperar, significa exatamente isso: honrar primeiro a Deus. Em vez de você buscar os teus planos, em vez de você buscar as tuas ideias, primeiro busque ao Senhor, se volte para o Senhor, coloque Deus em primeiro na sua vida. Buscai o reino em primeiro lugar. O que ele estava fazendo? Justamente quando ele vai cavar os poços do seu pai, ele está buscando o reino, porque não tem a ver com a história dele simplesmente, mas tem a ver com o projeto de Deus na terra, tem a ver com aquilo que Deus está fazendo na terra. Eu quero que você entenda: você foi chamado por Deus, não simplesmente para possuir coisas, mas Deus te chamou para que você pudesse colocar o seu coração no propósito que ele tem aqui na terra, e associar a sua vida a este propósito, de tal maneira que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus, para que o projeto de Deus, a vontade de Deus, o reino de Deus seja manifestado aqui nessa terra. Aleluia! Então você se separa e você busca o Senhor. Ele poderia ir e buscar poços para ele mesmo, mas ele vai e honra a Deus na sua vida, como que dizendo: Senhor, primeiro aquilo que o Senhor tem, primeiro o seu plano, primeiro a sua direção, primeiro a sua vontade, primeiro o Senhor na minha vida. Essa semana nós cumprimos aqui a Assembleia Solene, uma semana de Assembleia Solene, onde nós realizamos 7 encontros de oração para buscarmos a Deus. Essa semana agora que nós vamos entrar, que nós estamos entrando na verdade, nós vamos ter aqui a reunião do presbitério, onde nós vamos fazer todo o planejamento estratégico para esse ano 2022, em relação à maneira como nós vamos trabalhar para o Senhor. Porém, antes de fazermos qualquer plano, antes de estabelecermos qualquer estratégia, nós estamos honrando ao Senhor nessa semana, dizendo: Deus, primeiro, Senhor, é o que o Senhor quer, é o teu propósito, é o teu querer. E dessa forma então nós começamos a honrar a Deus. Em vez de você ir fazer as coisas para você, pensa nisso, coloque primeiro a vontade de Deus na sua vida, o propósito de Deus na sua vida. Honre ao Senhor em primeiro lugar. Digam amém. Por quê, queridos? Porque é pelo Espírito de Deus que Deus vai abrir espaço, que Deus vai, olha, escute o que eu estou te dizendo, é pelo Espírito Santo de Deus que Deus vai abrir espaço, Deus vai abrir lugar na sua vida neste ano para que você prospere. Mas isso não vai acontecer sem que primeiro a gente cave esse poço. Jeremias capítulo 2 versículo 13: porque 2 males cometeu o meu povo. Primeiro, a mim me deixaram, e olha como Deus usa a comparação aqui: manancial de águas vivas. Deus está dizendo: eu sou esse manancial de águas vivas. E Ele está fazendo um protesto aqui, a respeito de 2 males que o seu povo cometeu. Primeiro, porque deixou o Senhor, que é esse manancial de águas vivas.
E como consequência de ter deixado esse manancial de águas vivas, o povo começou a cavar cisternas rotas que não retêm as águas. Olha aqui, nós temos nesse ano de 2022 a opção de nos conectarmos à fonte, a esse manancial inesgotável de águas, ou ficar cavando cisternas rotas. Eles não tinham água encanada nesse tempo, eles não dispunham da tecnologia que nós temos hoje. Então Deus está dizendo: o que vocês estão fazendo e a maneira como vocês estão vivendo, os projetos que vocês estão realizando, as estratégias que vocês estão desenvolvendo na condução de vossas vidas, se compara a isso. Vocês me deixaram essa fonte inesgotável para cavar cisternas que não são capazes de reter águas. Então eles cavavam cisternas para tentar reter um pouco da água da chuva. É a mesma coisa de estar esperando nuvem. A gente faz, a gente trabalha, a gente se empenha, a gente projeta, a gente faz planos, mas muitas vezes totalmente desconectados do propósito de Deus para nossas vidas, do propósito que o Senhor tem, e mais do que isso, da nossa própria relação com Ele, da nossa própria comunhão com Ele. E Deus está dizendo: você está trocando um manancial de águas por uma cisterna rota que não vai reter a água. Pode ter um pouquinho de água quando a nuvem vir, quando a chuva cair, mas a água logo ali vai ficar imprestável, e a nuvem vai embora, e a água vai parar de jorrar, e você vai ter que se virar de novo. E Deus está dizendo: eu sou uma fonte inesgotável para a tua vida. Foi exatamente isso que Isaac fez, amados. Quando ele vai restaurar os poços do seu pai, ele está honrando o propósito de Deus, ele está honrando o projeto de Deus, ele está honrando a história de Deus aqui na terra, e ele está se associando, como que dizendo: Deus, o Senhor em primeiro lugar, Senhor, o teu propósito em primeiro lugar na minha vida. Então o que Isaac está fazendo? Ele está cavando um poço que vai levá-lo a uma fonte inesgotável de bênção, e por isso que ele começa a prosperar. Quando todos iam de mal a pior, ele estava melhorando, ele estava crescendo, ele estava sendo ampliado, alargado, dando emprego, aleluia, porque Deus alargou a vida dele, naquele lugar, num lugar de confronto, num lugar de dificuldade, num lugar de adversidades, mas ele se conecta à verdadeira fonte, e por isso ele tem uma bênção extraordinária, que traspassa a situação, a circunstância, e é isso que Deus quer fazer neste ano, nas nossas vidas, de 2022, não vamos ficar, amados, cavando cisternas rotas, não vamos ficar nos empenhando por coisas que não vão trazer a bênção de Deus para nossas vidas. Vamos colocar Deus em primeiro lugar, vamos colocar os seus projetos em primeiro lugar, o seu reino, porque dessa forma estamos nos conectando a essa fonte inesgotável. Digam glória a Deus. Essa cisterna rota pode representar duas coisas. Uma, significa que você trabalha, empenha, investe, se projeta, e os resultados não vêm, as coisas não acontecem. Você busca soluções e as soluções não chegam. Você está trabalhando, se esforçando, se empenhando, porém você não tem visto os resultados. Cisterna rota. Mas também a cisterna rota pode representar uma segunda situação, e a segunda situação é essa: é você ter resultados, é você até de alguma forma estar experimentando um certo tipo de avanço, de êxito, de prosperidade, todavia você não consegue se realizar naquilo, você não sente contentamento, você não sente ali um sentido verdadeiro de propósito, de realização. Tem, de certa forma as coisas até estão boas, mas você não se sente realizado naquilo, não há um contentamento no teu coração. Cisterna rota. E Deus está dizendo: não é isso que eu quero para você, não é isso que eu tenho para a tua vida. Não quero que você fique cavando, sabe, trabalhando, se esforçando, se empenhando, e os resultados não vêm na tua vida, ou simplesmente você alcança os resultados, porém você não tem alegria, não tem contentamento, você não tem realização, sentido de propósito. Por isso que Deus está dizendo: se volte para mim, povo, me honre em primeiro lugar.